Bom dia, doutor. Bom dia. Qual é o seu nome completo, por favor? Fábio Henrique Rodrigues de Assis. O senhor é brasileiro, o seu estado civil, qual é, doutor? Brasileiro casado. Médico, o seu Médico. endereço, por favor? Avenida Monção, apartamento 501, Bloco Safira, edifício do bairro, Renascença 2. Ok. Então, o senhor examinou toda a documentação relativa ao atendimento feito ao esposo e ao pai das autoras. Sim. Nas suas conclusões, o senhor não encontrou relação entre a droga administrada e a morte? O senhor pode esclarecer melhor por quê? Sim. É porque a droga utilizada, ela era uma droga, como se fosse para fortalecer a imunidade do paciente. Ela não era droga específica para o tratamento da infecção ou da sepse. Então, a infecção, a base é o antibiótico. E a droga utilizada, ela não teria efeito de combater a infecção do paciente. Seria mais melhorar a imunidade do paciente. Esse paciente, ele entrou no dia 26 e faleceu no dia 28. Sim. Em função da droga? Não, claro que não. Em função do quadro infeccioso diagnosticado como sepse. Então, ele tinha um grau avançado de desnutrição quando internou, um passado de neoplasia, né, das vias aéreas. A neoplasia das vias aéreas, traduzindo isso, seria um câncer. De pulmão? Não, dos seios paranasais, se não me engano, da face. Seios paranasais. E esta neoplasia, ela tinha a possibilidade de causar sangramento intracraniano? Não, foi isso que eu afirmei no meu laudo, que a prerrogativa e a contraindicação do uso da droga que foi utilizada seria traumatismo craniano, hemorragias recentes, cirurgias intracranianas recentes de pós-operatório, porque era um alto índice de sangramento que aquela droga poderia causar imediato ao paciente ou até 28 dias depois do tratamento. Entendi. Então não tem relação com não tem relação em função da neoplasia e sangramento intracraniano. São coisas distintas. Distintas, correto. Né? O fato de estar... Isso, porque quando se fala numa contraindicação, ele tem que ser bem específico. Por exemplo, processo alérgico, processo hemorrágico, um processo de câncer em determinada região que aquela droga vai atuar. Então, dentro das contraindicações da droga que nós visualizamos pela Anvisa e pela sua bula, não cita essa região da face. Existe um termo técnico de que era recomendado até às 15 horas e foi aplicado às 19 horas. O que significa aquela... Foi isso que eu interroguei o profissional que foi no exame pericial. Por que ele demorou usar a medicação naquela janela? O que é janela? O que é janela? Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente. É o seguinte, é porque tem um tempo hábil para você usar uma determinada droga. Por exemplo, hoje a estatística diz que para sepsis você tem que entrar até 1 hora que o paciente adentrou o hospital com antibiótico. Para antibiótico. Isso. Se entrar até 3 horas, o índice de mortalidade duplica. Passa de 22% a 42% pela essa demora desse tempo. Certo. Então, essa seria a janela, ou seja, ele afirmou que até as 15 horas seria o tempo ideal para se utilizar aquela droga. Passando daquilo, o índice de efeito da droga seria diminuída. Então, na verdade, a droga, o ideal seria até as 15 horas, isso, mas só foi ministrada às 19 horas. Isso. Então, diminuiu, vamos supor, a potencialização e o efeito que se espera de uma droga. Entendi. Entendeu? Eu tenho um irmão que é médico, ele sempre diz que medicina não é matemática. Correto. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Pelo quadro geral que o senhor examinou, esse paciente, o quadro dele geral, ele era um quadro delicado, independentemente
Se tivesse sido aplicado na janela ali das 15 horas, é difícil prever, mas... Sim, mas eu afirmei isso, que a medicação, mesmo sendo utilizada dentro da janela ou fora da janela, não teve efeito nenhum de benefício para o paciente. Se tivesse aplicado dentro da janela, não teria? Não. Por quê? Porque pelo o grau que o paciente adentrou e o médico afirmou que o grau dele era 2 no score de estudo americano, a literatura... Grau 2 de quê? Se eu não me engano, era da Apache. Da Apache, Apache, exato. Esse grau vai de 1 a 4. 4 é... Gravíssimo, extremamente grave a sepsis, por exemplo, com múltipla falência de órgãos, com risco iminente de morte. 3, o grau dele era? Segundo o médico afirmou, 2. 2. E o grau para se utilizar essa droga seria de 3 ou 4. Entendi. Por isso que eu disse que foi um efeito placebo. Entendi. Ou seja, essa droga era uma droga que não teria tido necessidade? Olha, aí que fica, que eu disse no questionamento posterior, que é uma decisão médica. Entendi. Entendeu? Que ele está naquela situação, o médico, o profissional, que ele tem que tomar aquela decisão imediata. Então, à luz, hoje, 10 anos depois, nós vimos que aquela droga não faria mais nada naquele momento. Não teria efeito nenhum. Entendi. Doutor, tem perguntas? Não, excelência. O senhor já esclareceu vários pontos aqui que eu iria tratar. Eu queria perguntar para o perito só qual seria o resultado esperado da aplicação dessa droga, o alfa-drotrecogina ativa. Ou seja, em outras palavras, essa droga serve especificamente para quê? Ele já explicou isso, doutor. Já explicou isso. Para sepsemia. Mas só pode repetir? Sim, ela é utilizada para melhorar a imunidade do paciente. Ela foi usada como um coadjuvante, como se fosse para turbinar todas as medicações que estavam sendo feitas. Ou seja, para acrescentar uma defesa a mais para o paciente. Não mais do que isso. Entendi. Perfeito. A doutora tem perguntas? Muito bom dia. Bom dia. Bom, eu queria retomar a questão da janela de uso, doutor. O senhor diz no seu laudo, que agora diz em audiência, que o fato do medicamento estar fora da janela de uso, o senhor afirma que estava fora da janela de uso porque o senhor entende que deveria ter sido aplicado o medicamento às 15 horas, é isso? Olha, quando o médico afirmou nos autos, eu li o prontuário. Ele disse que tinha lá o tempo para ser utilizado, às 15 horas, se eu não me engano. E foi, pela prescrição da enfermagem, comprovado que foi às 19 horas. Então, eu acreditei que o horário que o médico afirmou seria esse a janela de uso. Muito bem. O senhor também deve ter visto no prontuário que o tempo, o número de horas que o médico prescreveu para essa janela teria sido 24 horas. Né? Mas que, em verdade, poderia ter até 48 horas, mas 24 horas se coloca para plano de saúde, porque já se sabe que os planos de saúde, quando se colocam um prazo mais exíguo, ele ainda demora ainda mais na questão das autorizações e procedimentos internos hospitalares. O senhor tem esse conhecimento de que existe uma praxis para que se requeira com um prazo mais exíguo em relação à demora e à burocracia dos planos de saúde? Não tenho esse conhecimento. Quanto ao score, que o senhor também já falou agora há pouco, né, a pontuação colocada no prontuário seria inferior a 25 pontos no score Apache 2, né, Correto. segundo o laudo. Nesse sentido, o senhor entende que não haveria indicativo para o medicamento? Exatamente, eu afirmei isso porque a literatura fala que a indicação da medicação seria no score 25, acima de 25. E o score que o médico afirmou foi 19, se eu não me engano.
Muito bem. Mas o senhor também avaliou as questões relativas ao quadro grave do paciente? Porque, por exemplo, ele apresentava falência de 3 órgãos vitais, pulmão, determinada clinicamente, com intubação, ventilação, cádio circulatório, drogas para estabilização da pressão arterial e da oxigenação dos tecidos, né? E com elevação no sangue de substância lactato. Então, assim, pelo quadro geral de sepse, pela gravidade, com já órgãos vitais comprometidos, em número de 3. Doutora, pergunta, por favor. Doutora. A pergunta por favor. é, em relação ao quadro geral, com a gravidade, se ele entende que, mesmo assim, não há uma avaliação médica nesse momento, para mesmo que o score seja 25, ele entender pela aplicação do medicamento. Olha, nesse caso que você afirmou, sim, tem indicação, entendeu? A questão foi que eu me ative ao prontuário médico, né? Então, essas explicações posteriores, eu concordo que deveria, nesse caso aí, poderia ser usada a droga, porque já passaria do score 3 para 4. Nessa classificação que a doutora afirmou que o paciente já tinha. E um último questionamento, que o senhor já disse de uma forma bem elucidativa, mas eu queria confirmar. É possível, portanto, que um medicamento entre como indicado para uma determinada enfermidade, com a aprovação dos órgãos, inclusive da Anvisa, e com o tempo, essa efetividade ou eficácia do medicamento possa ser contestada, ou os efeitos possam ser gerados de forma diferenciada, que ele venha anos depois ou tempos depois ser retirado, se é possível ser retirado do mercado com os efeitos que ele possa gerar, mesmo autorizado. Sim, concordo. Porque esses estudos depois foi comprovado que eles foram maquiados, entendeu? E divulgados. A Anvisa até confirmou que eu coloquei nos autos que aquela medicação teve os estudos, como é que se diz, manipulados. E a assistência médica, ou seja, o médico que está dentro da UTI, se baseando nesses relatórios e estudos, ele tem condições de aferir isso à época? Ou... Eu, como afirmei também, ele não teria essa condição, porque foi anos depois que se evoluiu a eficácia da medicação e suas complicações. Foi no decorrer das aplicações nos hospitais particulares, privados, que viram que tinha outra complicação inerente ao uso da droga. Satisfeito, Excelência?